Apocalipse. Livro do Apocalipse, o capítulo de número 20, para a glória de Deus Pai. Apocalipse, capítulo 20. Vamos estar estudando hoje no livro das Revelações, o capítulo 20. Diz assim, a preciosa palavra de Deus. Vamos ler somente o verso 1 e 2 por enquanto. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A prisão de Satanás por 1000 anos, primeira ressurreição. Na outra tradução, o título diz: a expulsão de Satanás da terra. Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos estar em torno na etapa final, né, da ação de Deus na face da terra, na etapa final. Porque depois dessa ação que vai ocorrer, haverá o juízo do trono branco. Então, já estamos na etapa final deste planeta. E depois disso será criado novos céus e nova terra, de acordo com a Bíblia. Vamos começar então. A destruição do sistema mundial de Babilônia e do Anticristo e seus exércitos ainda não é suficiente para que o Senhor Jesus introduza o reino milenial e toda a sua glória, paz e bênção. Satanás também precisa ser amarrado. Capítulo 20, verso 1 e 10. Trata do julgamento de Satanás, que acontecerá em 2 estágios. Primeiro, ele será preso por 1000 anos, depois terá um curto período de liberdade, para em seguida ser lançado no lago de fogo e enxofre. Entre ambos os estágios, os santos reinarão com Cristo por um período de 1000 anos. A repetição do número 1000 por 6 vezes enfatiza que tal número deve ser tomado literalmente. Literalmente. Então nós vamos estar estudando nesse capítulo, né, um resumo. O autor faz aqui sobre a prisão de Satanás, o reino de 1000 anos, depois da sua soltura novamente. Essa é a primeira parte, né? Que se nós conseguirmos, vamos fazer hoje. Depois tem a segunda parte, que começa do verso 11 até o verso de número 14, que vai falar do juízo do grande trono branco, né? Que já será um outro tratar para o próximo dia. Então nós vamos estar meditando aqui no verso 1 e 2. Né? O verso 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Então o apóstolo João, ele vê descer do céu um anjo. Não fala que é um arcanjo, então não é Miguel, é um anjo. E tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Na tradução diz uma grande cadeia, né? Um lugar, algo para prender. Para prender. O primeiro estágio do julgamento de Satanás inicia-se quando o anjo descido do céu, que traz a chave do abismo e uma grande cadeia, apresenta-se para prendê-lo. Para prendê-lo. Então este anjo, glória a Deus. Alguns acreditam que é o arcanjo Miguel, como o autor aqui diz. O arcanjo Miguel deve estar em foco nessa passagem. Ele é um anjo guerreiro, citado sempre em conexão com a guerra. Mas, dessa vez, sua tarefa é infinitamente maior. Ele deve amarrar ao próprio Satanás. Naturalmente, não poderia fazer isso, exceto pela autoridade e poder de Deus. De acordo com Apocalipse 1:18, é Cristo possuidor das chaves, da morte e do Hades, a dimensão dos mortos. Portanto, nesta passagem,
o uso dessas chaves é concedido ao elevado poder angelical por delegação divina. Então, um outro autor do estudo de Apocalipse acredita ser este anjo o arcanjo Miguel. Como a Bíblia não dá nome a esse anjo, podemos chamá-lo Gabriel, Miguel, seja lá qual anjo for, ou arcanjo, ou querubim. Este anjo, Deus vai dar autoridade a ele, vai dar a chave do abismo, né? O abismo, para nós se relembrarmos, é aquele mesmo lugar que está preso a alguns anjos, né? Não sei se são milhares ou centenas de milhares, ou milhões. A Bíblia diz que quando é aberto sai milhões, né? De gafanhotos, de demônios. Então, esses anjos estão presos nessa cadeia, na prisão do abismo, no inferno. Porque o inferno nós podemos dividir em partes. Tem a parte dos condenados, o Hades, né? Tem o lugar do seio de Abraão e um abismo que separa esse lugar. E no fundo desse abismo está as prisões desses demônios, né? Desses espíritos caídos nesse abismo. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele tem na sua mão as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele tem toda a autoridade, todo o poder sobre os vivos e os mortos para julgar, né? Por isso que Paulo vai dizer que o nosso Deus é o juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Então, o Senhor delega a autoridade a este anjo, né? Que alguns acreditam ser o arcanjo Miguel, com a chave do abismo. Vamos ler aqui o comentário, que é muito importante. Essa expressão é equivalente a Hades, Sheol, e outros termos que são traduzidos dentro do mesmo conceito. São palavras usadas tanto pelos escritores do Antigo como do Novo Testamento. E agora o abismo servirá de prisão durante 1000 anos para Satanás. Hades é em sentido lato, quer dizer escondido. A Bíblia também o descreve como sendo um lugar. Ele é realmente uma prisão contendo portas e ferrolhos, e ainda chaves que presentemente estão nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O abismo, ou Ailos, grego, o oposto do abismo, ou tártaro, no grego é a escuridão, onde está localizada a prisão dos espíritos maus. Em Judas, versículo 6 vai falar sobre isso. E Apocalipse capítulo 9, versículo 2, que nós já estudamos aqui também, então não vou nem abrir, fala sobre esta prisão angelical, né? Tem a prisão dos condenados, né? Dos mortos dessa terra, seio de Abraão, e essa prisão de anjos caídos, né? Porque o inferno foi preparado a princípio para eles, diz a Bíblia, né? Então, outra coisa que nós aprendemos aqui, tem um ramo de teologia que diz que Satanás está preso. Não está preso, a Bíblia está dizendo claramente aqui que só nesse período ele vai ser preso por 1000 anos. Como o que diz o livro de Jó? Satanás se apresenta até o Senhor pergunta, de onde vem Satanás? Do inferno? Não. De rodear e passear pela terra. Então ele passeia, ele rodeia, junto com seus demônios, né? Com a sua hierarquia. Então este anjo desce do céu com a chave do abismo. Para quê? Para abrir aquela porta e colocar Satanás e prendê-lo lá dentro com a corrente, né? Ou as cadeias. Então, aqui nós vemos também o poder que Deus tem, né? Porque Jesus não colocará a mão nele, não sujará a mão com ele, né? Não vai sujar, pode ver. Vai mandar um anjo prendê-lo. Então todo esse poder, toda essa autoridade que muitas das vezes os crentes dão a Satanás, ou os satanistas, né, servos dele, da igreja satânica, maçonaria, Illuminati, dão a ele não é tudo isso que o homem pensa que ele é. Para mim, que sou homem, para o pastor que é homem, ele é muito poderoso. Nós não temos chance nenhuma contra ele sozinho. Mas com Deus, com o Senhor não precisa nem pôr a mão nele. Somente o anjo do Senhor, que alguns acreditam ser Miguel. Eu não vou dizer o nome porque não tem nome aqui.
de qual anjo será esse. Mas um anjo, somente um, não vai ser 10 anjos, somente um anjo vai amarrá-lo, como se amarra um cachorro bravo, né? Vai colocar focinheira, cadeia, abrir o abismo e colocar ele lá dentro. Então nós vemos que, como diz o ditado aí, que prisão, Aleluia, não existe prisão perfeita, né? Tem um ditado, tem até um filme que lançaram esses dias, eu assisti, é daqueles atores famosos, do Arnold Schwarzenegger e do Stallone, que a profissão dele era estudar os presídios, pastor. Ele em todos os presídios estudava para ver as falhas que tinha no sistema, né? Falha na câmera, falha na segurança, na troca de turno. Para quê? Para impedir que houvesse rebelião e fuga dos presos. Então, em todas as prisões que ele foi, no filme, contando, ele achou falhas. E é uma realidade, se nós vamos pensar agora no mundo real, é realidade. Por quê? Porque não é um filme. Porque toda prisão feita pelo homem é falha. Por quê? Porque o homem é falha. É claro que tem prisões de segurança máxima que é dificílimo o cara fugir, né? Tem muito guarda, mas sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito dele escapar. Agora essa prisão de Deus não tem como escapar. Não tem. É isso que o ser humano tem que entender. Quem estiver no inferno não vai ter como escapar de lá mais. Lá, o rico queria escapar, né? Não tem como. O abismo é muito grande que separa um lado do outro. Não tem como escapar. Agora, os demônios também, Satanás também sabe disso. Que quando for chegar a hora dele, ele vai estar preso. Não vai ter como ele escapar. Só quando Deus soltar. Enquanto Deus quiser, ele vai estar preso ali. Porque não tem como escapar. Por quê? Porque o sistema de prisão de Deus é perfeito. Por quê? Porque Deus é perfeito. O sistema de julgamento de Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito. O sistema de salvação de Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito. O céu é perfeito. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus por essa terra perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Quem destrói, quem deixa imperfeito são os demônios, são o ser humano que faz as coisas imperfeitas. Mas Deus não. Então esta prisão está já preparada para ele, já, por 1000 anos. Por que por 1000 anos? Nós vamos daqui a pouco nós vamos entrar nos 1000 anos, no mistério, que é um dos mistérios mais maravilhosos. Né? Depois do céu, a Nova Jerusalém, esse aqui é o mistério mais maravilhoso que tem para a igreja. Então nós observamos também a autoridade de Cristo aqui, só esse versículo 1. A chave, né? As chaves do abismo. Então, quando fala a chave do inferno, existem várias chaves do inferno. Como se fosse um chaveiro, né? Então, várias portas, várias prisões. E todas elas, essas chaves, estão na mão de Jesus. Todas as chaves, todo o poder. No inferno ele tem todo o poder na terra e no céu. Então, em toda a esfera, Cristo tem todo o poder. Então, não tem como dizer que Cristo não é Deus, como os testemunhos de Jeová dizem, né? Cristo é Deus, ele tem todo o poder no inferno, todo o poder nessa terra e todo o poder no céu. Os anjos de Deus o adoram. Então, é claro que é um outro assunto esse, né? Nós entraremos em outro assunto. Mas aqui dá para ver já a diferença de Cristo e dos anjos, né? É uma diferença grande, enorme. Não tem nem comparação. Então este anjo vai descer. aleluia, Deixa eu virar a folha aqui. glórias a Deus. Versículo 2 agora, querido. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o prendeu por 1000 anos. Depois de Satanás ter sido amarrado, então, o primeiro estágio do julgamento de Satanás inicia-se quando o anjo desce do céu e que traz a chave do abismo, uma grande cadeia, apresenta-se para prender. Daniel capítulo 2 mostra que o sistema mundial presente tem de ser completamente destruído antes que a nova ordem do reino milenial de Cristo seja estabelecida na terra. Então Daniel capítulo 2
fala sobre a estátua, né? Sonho de Nabucodonosor. Estátua, o pastor vai lembrar, cabeça de ouro, pés de misturado barro com ferro, pernas de ferro, ventre de bronze, a parte aqui de prata. E sem auxílio de ninguém, vem uma pedra do céu e destrói toda aquela estátua, não sobrando nada. Então aquilo mostra claramente que antes de iniciar o reino milenial de 1000 anos de Cristo na Terra, é necessário que todo o sistema mundial, religioso, financeiro, governantes e espiritual também, que são os demônios de Satanás, sejam totalmente aniquilados, destruídos, para que se inaugure a nova ordem, ou o novo reino milenial de Cristo Jesus. Apocalipse 19 deixa bem claro que a batalha do Armagedon dará o fim ao anticristo e ao falso profeta. E agora no capítulo 20 vemos que o nosso principal inimigo é amarrado. Ele é o tentador original de Eva, identificado também como a antiga serpente, é o caluniador. Então aqui fala da antiga serpente, preste bem atenção aí. A antiga serpente, versículo 2. Por quê? Porque ele é aquele que enganou Eva, né? No paraíso. Ele é o inimigo de Deus, Satanás, acusador, caluniador, diabo, opositor, divisor. Então ele é o caluniador. Jó capítulo 1 mostra que ele caluniou Jó também. Então ele é o caluniador. Ele se opõe a Deus e às criaturas de Deus. Ele é o acusador. Como principal adversário, opõe-se aos crentes em todas as suas batalhas para o Senhor, pela verdade e pelo direito. Efésios capítulo 6, verso 12 ou 16, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, fala claramente sobre essa batalha espiritual, né? Paulo vai falar da armadura, vai falar da nossa luta contra o mal, pelo bem, pelo amor e pela justiça. O mal se opõe a nós, às hostes da maldade. Ele também vai dizer que o nosso adversário, Satanás, brama ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar, mas nós devemos resistir firmes na fé, porque ele oprime o mundo inteiro, né? Os cristãos no mundo inteiro. Ele persegue e tenta destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esse é o nosso adversário, o dragão, né? A antiga serpente. A terra não pode conhecer as bênçãos do reino milenial de Cristo até que Satanás haja sido daqui removido. Então, para que se comece o reino de 1000 anos na terra de Cristo, é necessário que Satanás, isto inclui seus demônios também, é claro, e todos os seus demônios sejam amarrados por 1000 anos. Por 1000 anos. Depois da vitória de Cristo sobre o anticristo e seus exércitos, Satanás será amarrado por 1000 anos. Pelo que João diz, torna-se bem claro que o adversário não será amarrado até o fim da era da igreja. Durante este período ele continuará trabalhando sobre a terra. Então ele continua agindo na terra, continua fazendo a sua obra, que é matar, roubar e destruir. Ele só será amarrado por 1000 anos no reino milenial de Cristo, né? Amém. Então quando nós queremos amarrar o diabo, não conseguimos não. Pode amarrar até os demônios, né? Mas Satanás não tem como amarrar. Somente neste dia será amarrado, né? Somente neste dia. E será amarrado e preso por 1000 anos. Ele prendeu o dragão. Muitos têm dificuldade de aceitar a prisão de Satanás no sentido literal. Mas nós temos na Bíblia outras passagens falando de espíritos em prisão. As algemas que o Agrilho e o Arão são de fabricação divina. Não há, pois, razão para recusar o sentido literal de cadeia e prisão de Satanás, pois a palavra grega usada para cadeia, a luzes, é a mesma usada nas passagens de Atos 12, 28 e 2 Timóteo 1, 16, que também fala sobre prisão. Em todas essas passagens o significado é literal. Estas preocupações contra o grande inimigo de Deus mostram-nos a grande e perigosa força desse inimigo: segurar, prender, lançar no abismo.
fechá-lo e pôr selo sobre ele. Os 1000 anos de Satanás, os 1000 anos de Satanás no abismo não produzirão nenhuma mudança em seu caráter maligno. Uma vez que seja liberto, provará ser o mesmo antigo diabo. Isso prova que prisão não transforma, mas deforma. Mas, enquanto estiver preso, a terra se sentirá aliviada. O reino milenial de Cristo dará paz e justiça por 1000 anos. Então ele vai ficar preso por 1000 anos e vai sair de lá pior, né? Com mais raiva, com mais ódio, para então ter a batalha do Gog e Magog, né? Onde serão destruídos com fogo do céu, assim como foi Sodoma e Gomorra. Então nós observamos aqui que Deus tem cadeias para prender tudo, né? Que Ele quiser prender, até os demônios, né? Porque na Terra não existe tecnologia para fazer isso, né? Para prender nem demônios, quanto mais Satanás, né? Mas o Senhor tem as algemas, as cadeias, os grilhões para prender as correntes, né? Para prender todos esses espíritos malévolos, né? Todos esses espíritos do mal. Então, olha que interessante. Primeiro ele segura o dragão, porque você acha que ele vai querer ser preso, vai fazer assim para ser preso, né? Vai fechar as mãos? Não. Ele vai lutar para não ser preso, mas não vai ter jeito. O anjo vai segurar uma força e vai prendê-lo. E vai, terceiro versículo agora. E lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então vai prender e vai lançá-lo no abismo, vai fechar com a chave e vai selar ainda. Então olha só o trabalho que o inimigo dá, né? Então é isso que o Senhor fará com ele, né? O anjo, né? Depois de Satanás ter sido amarrado, é lançado no abismo, onde é encerrado completamente, ou seja, ele é fechado e selado. O selo mostra que a autoridade de Deus é a garantia de que Satanás permanecerá aprisionado por 1000 anos. Não lhe será permitido exercer nenhuma atividade na terra até o final do milênio. Durante este tempo estará incapacitado de influenciar as nações ou qualquer outra coisa no mundo. Consequentemente, o milênio, termo derivado do latim mil, que significa 1000, estará completamente livre de todas as mentiras e impulsos maus procedentes do pai da mentira. João 8, 44. Fala sobre o pai da mentira, que é o diabo. O milênio será uma época muito diferente de que vivemos. Deus restaurará Israel a sua terra e proporcionará também uma restauração espiritual. Então nós vamos entrar nesse assunto. Pois selo sobre ele, devemos observar que além da chave e da corrente, haverá também alguma espécie de selo posto sobre ele, impedindo-lhe espaço para qualquer movimento ou ação maléfica de sua pessoa. Já estamos bastante familiarizados com o selo, como sinal de autoridade e respeito, como instrumento de marcar ou de fechar, como um pouco de cera ou metal que conserva fechado algum receptáculo ou livro. Este selo posto sobre Satanás o colocará na condição de uma múmia, o qual, como sombra, apenas em seu sentimento perverso, se revolverá ao redor da prisão. É possível que nessa passagem devamos entender a selagem da entrada do abismo, para que dali Satanás não possa sair. Então, ele estará preso, ele estará algemado, selado por 1000 anos diante daquele abismo. Agora, os 1000 anos que fala aqui, até que se completem os 1000 anos, né? Aleluia! Então, por que eu estou indo meio parando bem bastante assim? Porque aqui a Bíblia vai falar de 1000 anos, né? Então não tem como a gente falar em 10 minutos sobre isso, né? É muita coisa. Então vamos ver algumas profecias sobre Israel. Isaías 54, a gente vai falar sobre os 1000 anos, né? No reino milenial.
Isaías 54. Verso 11 ao 14. Diz assim, Isaías 54, verso 11 ao 14. Ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Olha só que maravilha, hein? Aqui está falando, né, sobre a restauração de Israel, a restauração do povo de Deus. Isaías 58, 8 também. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que maravilha essas restaurações que haverá em Israel. Se nós vemos o capítulo 60 de Isaías, nós vamos ver também a restauração e o reino milenial de Cristo. Aleluia. Sendo demonstrado. Neste reino milenial, o deserto será recuperado em fertilidade e beleza. Isaías 41. Então este reino milenial, ele vai afetar fisicamente o planeta Terra também. É o que nós entendemos. Isaías 41, verso 19 ao 20. Plantarei no deserto cedro, e a árvore de cita e murta, e a oliveira, conjuntamente porém no ermo, a faia, o meiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Então nos fala aqui sobre a ação de Deus na paisagem da terra, né, do ser humano, onde ele vai transformar desertos em terras férteis. Lá no livro de Zacarias, também diz que quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, vai se fender. Nós já lemos aqui, vai se fender e vai sair um rio, né, que eu creio ser o mesmo rio de Ezequiel 47, né, das águas purificadoras, que vai regrar e abençoar toda a terra, né? Toda esta água salgada, creio que vai se converter em água doce. Só ficará um pouco de água salgada para que haja sal, né? Mas Deus vai restaurar o sistema. Até os animais vão sofrer influência, né? Vão sofrer influência. Vamos ver. Isso está em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Até mesmo nos animais, este reino milenial, ele vai trazer uma influência, né? Isaías 11, 6 ao 9. Diz assim: morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. Então nós sabemos que o lobo é um animal carnívoro, o cordeiro é um animal herbívoro, o leopardo é um carnívoro, come carnes, inclusive do cabrito, né? Mas aqui se deitarão juntos. O bezerro, o filho de leão, que é claro que é um animal carnívoro, e a média ovelha viverão juntas. E o menino pequeno os guiará. Por que menino pequeno? Porque vai nascer crianças nesse tempo. Vai sobrar pessoas vivas da grande tribulação.
Vai sobrar pessoas vivas do Armagedon. Não aqueles que vão estar lá junto com o anticristo, né? Mas o mundo é grande, né? O Senhor vai julgar ali aquela parte de Israel, do Vale do Megiddo. Então vai sobrar muita gente viva. E vão continuar tendo relações com suas mulheres e vai gerar filhos, né? Então o menino vai tomar conta desses animais ferozes, né? Verso 7. A vaca e a ursa vão pastar junto, ou seja, a ursa não vai comer carne, vai comer pasto. Seus filhos juntos se deitarão, o leão comerá palha com o boi. Dá para imaginar isso, pastor? Não dá. Não tem como hoje nós imaginarmos hoje, humanamente, cientificamente, biologicamente falando, isso é loucura, né? A Bíblia aqui está falando uma linguagem figurada, né? Simbólica, né? Para mostrar que vai ter paz, né? Alguns chegam a dizer que o leão simboliza homens bravos, né? E cordeiros homens calmos. Mas não, isso é literal, vai acontecer. Deus vai fazer isso. A gente vê na Arca da Aliança, Deus já fez. Ali tinha leão, tinha girafa, tinha elefante, tinha cobra, tinha aranha, tinha escorpião. Alguém foi picado por escorpião na arca? Nenhum deles. Escorpião picou alguma vaca ali, ou o leão brigou com a onça, com o tigre, ou o leão comeu a ovelha que estava ali. Havia paz naquele lugar. Deus chamou de par em par, colocou tudo dentro daquela arca e não brigaram, não se mataram. Por quê? Porque Deus tem o controle dos animais. Deus tem o controle da criação. Então, neste reino milenial, até a natureza dos animais será transformada, né? Será mudada, né? Isso é maravilhoso, né? Pessoal, que lindo vocês tiverem um pasto verdejante, com vários animais, crianças brincando, e Satanás vai estar preso com os demônios, né? Então assim será o reino milenial. Cristo vai estar fisicamente reinando na terra. Então é algo que é um mistério, né? Não tem nem como eu falar muito aqui, porque a Bíblia dá bastante detalhes, mas será muito melhor do que isso ainda que está falando aqui. Amém, amém. Versículo 8. Olha lá, e brincará a criança de peito. Vai nascer criança então, né? O pequenino agora é criança de peito, ou seja, que vai estar amamentando ainda, bebê. Uma criança, um bebê, vai brincar sobre a toca da áspide, da cobra, né? Aquelas cobras que os pais tocam na terra. A criança vai brincar lá, vai com a mão lá dentro, a cobra não vai picar, né? Vai fazer isso hoje para ver o que acontece. Se toma uma venenada, é perigoso até morrer, né? Se não tiver antídoto para combater o veneno. E o já desmamado, a criança que foi desmamada, meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, são cobras peçonhentas, altamente venenosas. A criança desmamada, o pequenino, o adulto, todos estarão ali, e esses animais não farão mal a eles, não farão nenhum mal. O leão, o pastor que pregou domingo falou do leão que comeu o profeta, né? Ele não comeu, ele matou. A gente leu o texto, ele matou o profeta e ficou do lado guardando o corpo, mas não comeu. Depois veio o profeta mais velho e enterrou esse profeta. Por quê? Porque Deus está no controle. Qual que é a natureza do leão? Era ter matado e comido, não era? Mas não comeu, por quê? Deus está no controle. Daniel estava na cova dos leões. Os leões comeram Daniel? Não. Deus não deixou, porque Deus fechou a boca dos leões. Então, literalmente, aqui falando, Deus vai fechar a boca de todos os leões do mundo inteiro para toda a criatura humana que estiver na terra. Ou seja, todos os animais terão a transformação também. Deus os transformará. Vamos continuar vendo o verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte de minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, outra coisa que haverá no reino milenial, um profundo conhecimento de Deus. Toda a criatura terá. Toda a criatura. Porque ali vai estar a igreja, né? Reinando com Cristo, vai estar ensinando também. E eles vão ver com os olhos as maravilhas de Deus. Então, as águas cobrem a terra, né? E tem mais água do que terra nesse mundo. Assim também, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Todas as nações. Olha que interessante, versículo 10. E acontecerá naquele dia
que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Quem é esse, né? Quem é a raiz de Jessé? Quem será? Posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. O lugar onde nosso Senhor vai reinar e descansar. Jerusalém, a cidade santa, né? Davi, creio que vai estar lá, mas não como rei, como súdito, né? Porque ele vai dizer lá no Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha por escabelo dos seus pés todos os seus inimigos, né? Então até Davi já sabia que Cristo era o seu Senhor também. É maravilhoso isso, né? Versículo 11: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que estarem da Síria, do Egito, de Pactos, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Ramaté e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e congregará desde os quatro confins da terra. Então o Senhor também, no reino milenial, terá um tratado especial com o seu povo Israel. Ele trará novamente eles de todas as ilhas, povos, nações, a quais foram dispersos, né? Não somente na tribulação, mas hoje tem muitos judeus que moram no Brasil, que moram em vários países, né? Porque foram dispersos da terra, ou porque Hitler fez a guerra contra Israel. Muitos fugiram para cá, outros fugiram para lá, e na grande tribulação vai ser a mesma coisa, né? Muitos fugirão, muitos sobreviverão também ao ataque do anticristo. Então, nesse dia o Senhor vai ajuntar todo Israel à sua terra novamente, né? E não vai ser mais a terra que é reduzida como é hoje, né? Porque eles não têm toda a terra que Deus prometeu para eles hoje ainda. Será toda a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, estará na mão deles novamente, né? Deus trará eles novamente, né? União das nações de Judá e Israel. Então nós aprendemos também pela Bíblia que com o reinado de Salomão houve uma briga entre eles, né? Eles se separaram. Israel ficou de um lado, Judá ficou de outro, né? Ficou com os descendentes de Davi, né? E Israel ficou com uma outra hierarquia, com outros reis. E sempre houve essa rixa. Isso vai ser tirado também, olha lá, versículo 13. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então Deus vai restaurar Israel e Judá novamente para ser um só, né? Israel, o povo de Deus. Então essa divisão vai ser quebrada. Posse total da terra prometida. Versículo 14. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus. Ao ocidente juntos despojarão os filhos do oriente em Edom. Em Moabe lançarão as mãos. Os filhos de Amon lhes obedecerão. Então eles vão ter posse total da terra prometida. Até nos dias de Josué, se nós estudarmos ali, eles não conseguiram conquistar toda a terra prometida. Vai terminar o livro de Josué dizendo que ficou muitas cidades ainda para ser conquistadas, né? Então, somente nesse tempo, todo Israel tomará posse total da terra prometida, que Deus prometeu a eles, né? Novo ajuntamento sobrenatural de Israel. É o verso 15 e 16 agora. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar, do Egito, e moverá sua mão contra os rios com a força do seu vento. E ferido, dividir-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que está da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu a terra do Egito. Então haverá manifestações sobrenaturais de Deus também no milênio. Assim como Deus abriu o mar para o povo passar, os rios de águas profundas, né, vão ser abertos, vão diminuir, não sei de que forma, Deus o sabe, para que o povo possa marchar e entrar na terra prometida novamente. Então isso é algo sobrenatural. Só para abrir um parênteses, saindo do assunto, né? Que profeta foi Isaías, né? Amém. Olha quanta coisa Deus revelou para ele.
Isaías 53 revelou a primeira vinda de Cristo, né? Seu sofrimento, que ele seria rejeitado, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Agora, revelou também a sua segunda vinda, o reino milenial, o juízo, né? Ele fala da queda de Satanás. Então, quantas coisas, 600 anos antes de Cristo vir à Terra, Deus já revelou para o profeta Isaías. E ele foi um homem que, segundo a tradição, foi cerrado no meio. Cerraram ele no meio porque ele era um homem de Deus. Né? Foi o rei Manassés, segundo a tradição, que eu já estudei e já li, mandou cerrá-lo no meio, porque ele repreendeu o rei, porque o rei era idólatra. Então olha só, que homem, né? Que homem de Deus, que homem profundo, né? Que palavras profundas. O Espírito Santo fará uma obra transformadora nos seres humanos. Até a atmosfera ficará livre da poluição. Essa poluição que nós temos hoje, né? De fumaças tóxicas geradas pelos carros, caminhões, fábricas queimadas. Até a atmosfera, o ar vai ser transformado. Vai ser limpo, né? E um reino, vai ter leis, né? Todo reino tem leis, não tem? Não sei qual será, mas existirá as leis que Cristo vai trazer sobre essa terra, e com certeza não vai permitir a poluição, né? Não vai permitir muitas coisas de acontecer neste mundo, né? Será um reino de paz, prosperidade, riqueza, abundância, glória. Tudo que a teologia da prosperidade ensina, nesse reino vai ser verdadeiro. Amém. E muito mais ainda. Muito, muito, muito mais. Né? Então, a teologia da prosperidade que nós pregamos é essa. Seja fiel a Cristo e você vai participar do reino milenial e dos céus, né? Que é o maior lugar de todos de prosperidade e abundância que há nesse mundo, né? E riquezas. Né? A maior riqueza é Cristo, né? Se Cristo não tiver no céu também, nem o nosso Deus, mesmo tendo tudo aquilo, nós vamos continuar sendo pobres ainda e miseráveis, né? Porque Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa prosperidade, Ele é a nossa glória. É a esperança de glória. Então, o Senhor vai restaurar Israel. Nós lembramos de Apocalipse 19, o anticristo vai estar cercando Israel, na Jerusalém. Cristo descerá do céu, vai destruí-lo com o sopro da sua boca. E Israel então vai o receber como Messias, né? Aí ele vai começar a juntar todo Israel de todas as terras e nações e trazê-las ali. Só que vai ter um julgamento também. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso também. Nações é uma palavra frequente usada na Bíblia para designar os gentios, ou seja, os que estavam alienados de Deus e de suas promessas. As nações aqui mencionadas parecem ser aquelas cujos povos seguem a Jesus e aceitam seu ensino como proclamados pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Lucas usa o mesmo termo. Passados 1000 anos, Satanás será solto do abismo por um pouco de tempo. Ele voltará a praticar o engano iludindo as nações para que se rebelem contra a autoridade e vontade de Deus. Aliás, ele sempre foi enganador. Visto que os crentes já estarão para sempre com o Senhor, os enganados por Satanás são os que tiverem nascido durante o milênio. O abismo é traduzido também em algumas versões como as profundezas. Ele é sem limites de profundidade. É insondável para o olho humano. Somente Deus conhece os seus limites. Por isso o Senhor tem capacidade de selá-lo de tal maneira que Satanás não poderá sair dele até que se completem os 1000 anos. Então depois desses 1000 anos ele vai enganar novamente, né? Então, nós podemos mostrar aí que o pecado não é totalmente culpa de Satanás, né? É culpa do homem, né? Porque depois dos 1000 anos ele vai conseguir enganar o homem ainda, né? Que vão nascer nos milênios, né? Por quê? Porque muitos vão estar vivendo no milênio, olha só como que o ser humano é, né? O pecado está dentro de nós. Vão ver todas as glórias, todas as maravilhas, mesmo assim vão endurecer o coração ainda, né? Vão ter raiva de Jesus, escondido no coração, mas vão. E por isso que Satanás vai ser solto novamente. Porque Deus vai mostrar o que tem no coração de cada homem que viveu e nasceu neste período, né, de 1000 anos, né? E aqueles que seguirem Satanás terão seu destino certo, né? O lago de fogo e enxofre. Aqueles que
ficarem junto com Cristo, no milênio se converterem, estarão salvos para a glória do Senhor nosso Deus. Então isso também é um mistério e é algo muito interessante que vai acontecer. Ele vai ser preso por 1000 anos, depois do reino milenial. Vai ser solto, vai haver um engano, né? Depois deste engano, o juízo, né? Sobre Satanás e esses aí. E depois, o juízo final, novos céus e nova terra. Outra coisa aqui que eu não posso esquecer de salientar. Não sei se nós vamos chegar a ler, mas até a idade dos homens vai ser diferente, né? Nossa, a igreja que vai estar com Cristo reinando é eterna já, não vai morrer, não vai envelhecer, não vai ficar doente. É um corpo glorificado como o de Cristo. Mas esses que vão nascer no milênio, eles vão ter idade como das árvores, né? Lembra lá de Gênesis? Noé, 800 anos, Matusalém, 800, 900, 600. Isso vai ser natural. Os homens vão viver mais no milênio também. Bem mais do que hoje. Hoje é 70, 90 anos. Então eles vão viver bem mais. Porque tem árvores que vivem bastante anos, não tem, pastor? A idade das árvores. Então 100 anos vai ser adolescente ainda. Então vão viver muito. E aquele que pecar, o profeta vai dizer. Então aqueles que pecarem no milênio morrerão também. Terão seus dias diminuídos. Então vão viver muito. Por quê? Porque tudo vai estar saudável, o alimento vai estar saudável, tudo vai estar restaurado por Cristo. Então vai viver mais. Porque ele vai estar mais longe do pecado, conhecendo mais a Deus, mais na presença de Deus. Então automaticamente ele terá mais saúde, mais estará livre das pestes, né, das doenças, das pragas. Aleluia! Versículo 4 agora. Versículo 4 de Apocalipse. Diz assim: esse é grande esse versículo, hein? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos aqui no versículo de número 4, um versículo grande, né? Fala muitas coisas gloriosas, né? Fala sobre os touros. Ele viu touros, ou seja, pessoas que vão estar sentadas em tronos para julgar. Por quê? Porque Deus deu a elas autoridade, Cristo deu a elas autoridade para julgar. Julgar quem? Julgar as nações, né? Julgar aquele povo que vai escapar da grande tribulação, vai ficar vivo, né? Vai ficar vivo. Então, vamos continuar. Os versículos 4 a 6 falam sobre o reinado de Cristo, com o seu santo durante os 1000 anos do milênio. Este reinado trará o cumprimento de muitas profecias, né? O versículo 4 trata de 2 grupos de pessoas. O primeiro é composto por aqueles que se assentam no trono para julgar ou governar, como a palavra é usada muitas vezes no Antigo Testamento. Apesar de a Bíblia não identificar este grupo, alguns sugerem que seja ele composto pelos 24 anciãos. Neste caso, porém, eles não são identificados pelo evangelista. O mais provável é que estejam eles representando os santos de todos os períodos da igreja. Todos eles vão retornar com o Senhor Jesus para destruir o anticristo e estabelecer o reino milenial. Junto com eles estão os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Acham alguns estudiosos que os que se acham sentados nos tronos estarão ocupados durante o milênio, cuidando dos detalhes do julgamento divino. Outros interpretam a palavra julgar com o significado que o Antigo Testamento lhe dava, governar. Apesar de o derramamento da ira de Deus durante a grande tribulação trazer morte a muitos,
A descrição final parece aplicar-se antes de mais nada aos exércitos do anticristo. Se assim for, provavelmente haverá milhões de descrentes por este tempo em todo o mundo. Provavelmente muitos serão sobreviventes da grande tribulação. Há intérpretes que acreditam que somente os santos estarão presentes no milênio e que o termo reinar significa apenas desfrutar os privilégios dos reis e sacerdotes para com Deus. Se for assim, então terá de haver uma ressurreição de descrentes no fim do milênio, para que alguns possam seguir a Satanás. Os crentes com seus corpos glorificados já estarão partilhando do triunfo de Cristo e nunca mais serão tentados por Satanás. Além dos vencedores provenientes da época da igreja, João vê almas, isto é, pessoas vivas. Este segundo grupo inclui os mártires da grande tribulação. Estes também já terão ressuscitado. Então já estarão com Cristo. O que o autor está dizendo aqui é que não tem como participar do milênio somente a igreja. Vai ter outras pessoas descrentes que vão sobreviver à tribulação e vão participar do milênio também. Por quê? Porque Satanás vai enganar quem quando ele for solto? A igreja não tem como ser enganada mais, né? Só se ressuscitar os mortos para ser enganado. Não é, então, serão aqueles que vão nascer no milênio. Né? Nós acabamos de ler já Isaías e vemos que vai ter crianças desmamadas, ou seja, vai ter nascimento. Está claro isso. Vai ter pessoas que vão nascer nesse período. Né? Então, esse governo, esses tronos e esses que estarão sentados para julgar, eu acredito ser a igreja. Não acredito que vai ser os 24 anciãos, porque se fosse, João tinha falado aqui, né? Ele sempre, quando eram os 24 anciãos ele falava, né? Eu acredito ser a igreja, né? O povo de Deus. Não sei se vai ser todos, ou alguns vão ser escolhidos para isso, né? Porque Paulo diz lá em Coríntios que os santos vão julgar, né? Amém. Vão julgar. Amém. Então eu creio que será o cumprimento. Vai julgar quem? Os sobreviventes da grande tribulação. Vai julgar e governar, né? Julgar também fala de governar, né? O livro de Juízes fala dos juízes, né? Por que juízes? Porque eles governavam, não era só julgar, eles governavam Israel, né? Então fala de um governo, de um reinado, né? O juiz. Então julgar é governar também, significa governar. Ou seja, eles vão governar junto com Cristo no milênio. Também fala das almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqueles que o anticristo matou, o falso profeta, porque não adoraram a imagem da besta, foram decapitados, mortos, vão ter ressuscitado também nesse período, para participar do reino de 1000 anos. Note que aqui não está falando somente de Estevão, de Paulo, que foi morto, mas está falando também daqueles que foram mortos no período da grande tribulação, que foram muitos também. Né? Então eles vão participar, vão viver e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos, né? É muitos anos, 1000 anos, né? Para nós é muita coisa, né? Para Deus não é nada. É um dia somente para Deus. É o dia do Senhor, né? É o dia do reino de Deus na terra, 1000 anos para o homem, né? Para ele será um dia só. Então, isso é algo maravilhoso. Os dois grupos se juntarão para reinar com Cristo por 1000 anos. Neste tempo haverá paz e bênção, e a justiça prevalecerá em toda parte. O Espírito Santo fará uma obra de restauração completa. Até o mundo natural refletirá a ordem da perfeição e a beleza que Deus tensionava conceder à sua criação. O mundo animal também será mudado, conforme nós já estudamos aqui, Isaías 11. Todavia, ainda haverá causa para punição e morte. Glórias a Deus. O que eu acabei de falar, vai ter gente que vai pecar esse período aí. Vamos ver? Isaías 65. Isaías 65.
Isaías capítulo 65. Isaías 65, verso de número 17. Diz assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Verso 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem se terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha com o boi, e o pó será comido da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então fala muita coisa aqui sobre o milênio. Da idade dos homens, daqueles que vão pecar nesse tempo ainda vão ser amaldiçoados, né? E mortos pelo juízo do Senhor. Fala que vão ter filhos, aqui está mais claro ainda, né, pastor? Que o Israel, o povo de Deus, vai ter filhos. Fala de uma resposta rápida da oração. Não vai nem terminar de orar, Deus já vai estar respondendo. Amém. Olha que maravilha, pastor. Amém. É algo forte. Fala de trabalhar, hoje a gente trabalha para o homem, né? Não é para nós. Né? Trabalha para o homem, hoje infelizmente é verdade. É para comer e para deixar os outros ricos, né? Mas nesse tempo não, cada um vai trabalhar para a sua prosperidade. Né? Porque Deus não precisa da nossa prosperidade. Nós precisamos dele. Então, vai ter trabalho também, né? A gente vagabundo não serve para o milênio, né? Porque vai ter trabalho a ser feito no milênio. Então vai ser maravilhoso. Isso vai... Olha que interessante, porque o jovem morrerá de 100 anos. 100 anos, então Deus vai ser uma mudança global, né? Aleluia. Vai agir na área dos animais, na área do planeta, dos oceanos, das florestas, dos desertos, do ser humano, na parte espiritual. Cristo vai afetar tudo, né? Para o melhor, né? E não para o pior, para a glória, para o louvor do seu maravilhoso nome. Os que nasceram durante o reino milenial, filho dos descrentes que tiverem sobrevivido à grande tribulação, ainda terão de fazer a sua própria escolha em seguir a Cristo. Até nesse tempo, ninguém será obrigado a seguir a Cristo. Vão ter que se enquadrar no governo do reino. Se não se enquadrar, ele terá as penalidades, assim como todo governo do homem tem, né? São penalidades justas e santas. E muitos vão obedecer, não porque é uma Cristo, mas porque tem medo da morte, né? Ou porque gosta da prosperidade. Por isso que Satanás, quando for solto, vai conseguir enganar milhões, né, como diz a Bíblia, né? Como as areias da terra. Porque vai ser o reino que vai. Se tem época que vai nascer gente, vai ser nessa época, né? Que os homens terão filhos, vai ser nessa época, né? Eu sou um casal de 800 anos, quantos filhos vão poder ter, né? Meu Deus. Vai ter muita gente que vai nascer nesse período, né? Deus vai cumprir suas promessas a Israel e muitos vão ter que tomar sua decisão, seguir a Cristo ou não, né? E quem que vai ajudar Cristo a governar todo esse mundo grande? Vai ser a igreja, né? Os santos vão reinar junto com ele.
mesmo em condições tão ideais, muitos ainda rebelar-se-ão e desobedecerão a Deus. Igualmente serão estes lançados no lago de fogo, juntamente com os outros ímpios que já tiverem morrido ao término do milênio. Não há menção da ressurreição dos crentes neste ponto. Ela já terá acontecido por ocasião do arrebatamento. Vivos e vitoriosos desde a ressurreição e do arrebatamento da igreja, eles continuarão a reinar com Cristo. Somente após o término de 1000 anos é que Jesus entregará o reino ao Pai. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 24. Cristo vai entregar o reino ao Pai. O reino de Deus e de Cristo perdurará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, verso 1 ao 5. Então, Deus e o Cordeiro vão reinar para sempre na Nova Jerusalém. Um aspecto importante do milênio será o cumprimento das profecias de Ezequiel sobre a restauração de Israel. Os pré e os pós-milenistas adotam sistemas nos quais não há lugar algum à restauração de Israel na terra. Ambos costumam espiritualizar as profecias de Ezequiel e aplicá-las à igreja. Afirmam ter sido Israel já eliminado do plano de Deus. Todavia, Ezequiel enfatiza a importância do nome do Senhor, que inclui sua natureza santa e sua fidelidade às suas promessas. Ezequiel 36 torna bem claro que Deus restaurará Israel em sua terra, apesar de eles haverem profanado o nome. Depois Deus fará uma obra de restauração espiritual e derramará do seu espírito sobre eles. Ezequiel 36, versos 22 ao 23. Diz alguns estudiosos que a profecia já se cumpriu quando do retorno dos judeus de Babilônia nos dias de Zorobabel. Todavia, a visão do vale de ossos secos, Ezequiel 37, dá a entender que a esperança de Israel tornar-se-ia muito seca antes da restauração futura. Isto não aconteceu quando os judeus achavam-se cativos em Babilônia, às margens do rio Quebar, pois as profecias de Jeremias garantiam que eles haveriam de retornar em 70 anos, o que realmente aconteceu. Contudo, depois de Jerusalém haver sido destruída no ano 70 depois de Cristo, foram os judeus dispersos e por muitos séculos não tiveram mais qualquer esperança de voltar à sua terra. Portanto, o cumprimento da profecia de Ezequiel sobre o retorno e a restauração espiritual de Israel ainda está no futuro. Ezequiel 36 e 37. Nós já lemos aqui, já pregamos até o vale de ossos secos, o derramamento do Espírito. Né? Então a esperança de Israel está igual aquele vale, né? De ossos secos. No milênio, Deus vai restaurar Israel novamente no exército de vida, né? No exército de Deus. Então, são profecias maravilhosas, profundas, que hão de ser cumpridas pelo poder do nosso Deus, pelo poder do nosso Salvador. Amém? Vamos ter que fazer esse estudo aqui, pastor, em 3 partes. Amém. Mais uma parte para a terça, né? Nós vamos estar vendo do versículo 5 até o versículo de número 10. Depois nós vamos estar na terceira parte do verso 11 até o verso de número 15, porque eu quero ir bem devagar nesse aqui, porque eu não li nem 5% ainda dos textos que fala sobre o milênio, né? Fala sobre o reino de 1000 anos. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração nessa noite.